Felipe Luiz se pronuncia sobre afastamento de Gabigol. É uma decisão de Marcos Braz. Gabigol no Maracanã. Celebração e controvérsia marcam retorno aos torcedores. Festa do Flamengo ofuscada por polêmica envolvendo Gabigol. A atmosfera no Maracanã era de festa, celebrando o reencontro dos torcedores com o Flamengo após a conquista da Copa do Brasil Betano. No entanto, o empate sem gols contra o Atlético Mineiro, realizado nesta quarta-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe à tona a figura de Gabigol. Em meio a uma semana tumultuada, repleta de conflitos de versões e comunicados oficiais, o atacante acabou se tornando o centro das atenções. Após a partida, o treinador Felipe Luiz abordou a situação do afastamento do jogador. É triste ter que discutir esse assunto logo após uma conquista. Em relação ao afastamento, fui informado por Marcos Braz sobre um incidente ocorrido na final que resultou na decisão de não relacioná-lo por tempo indeterminado. Essa é uma questão que cabe a Marcos, e ele irá se pronunciar quando achar apropriado. Fico triste por isso, não gostaria que esse tema ofuscasse o título que o grupo conquistou, declarou Felipe Luiz. Antes da coletiva, a assessoria do Flamengo havia avisado que o treinador faria uma breve declaração sobre o assunto, mas não responderia perguntas relacionadas. A fala do técnico veio após a decisão da diretoria de afastar Gabigol, que não participou do jogo contra o Atlético Mineiro, com a justificativa de preservar a harmonia do elenco. Segundo informações do GE, essa decisão foi uma iniciativa do departamento de futebol e não do treinador. Apesar do afastamento, Gabigol esteve presente no Maracanã para assistir à partida. Ele chegou ao estádio usando uma camisa com o número 10, que anteriormente era sua, mas foi retirada pela diretoria após a divulgação de uma foto em que ele aparecia com a camisa do Corinthians. Antes do jogo, o atacante se dirigiu ao gramado e interagiu com os torcedores, acompanhado por alguns membros da equipe e pelo gerente de futebol, Luiz Carlos Azevedo. Nas arquibancadas, bandeiras em apoio a Gabigol foram levantadas, incluindo uma que dizia, "Fechado com Gabigol". Enquanto se encaminhava para os camarotes, Gabigol foi muito abordado por fãs, mas também enfrentou algumas provocações de torcedores adversários. Sabendo que sua presença nas arquibancadas poderia gerar problemas de segurança, ele decidiu assistir ao jogo do camarote, onde costuma ficar quando não está em campo. Flamengo não para em Vitor Roque e tem interesse em outro badalado atacante da Europa. Jovem atacante está emprestado ao Real Betis, da Espanha, substituto para Gabigol. O Flamengo segue interessado na contratação de Vitor Roque, uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O jovem está emprestado ao Real Betis junto ao Barcelona. Mais do que nunca, o rubro-negro precisará buscar um novo atacante. Gabigol não renovará o contrato com a equipe e Pedro deve voltar a jogar somente na reta final do primeiro semestre. Assim, de acordo com Júlio Miguel Neto, o clube já mira alguns atacantes. Sonho antigo da torcida, Vitor Roque é um dos alvos. Arthur Cabral, ex-Palmeiras e hoje no Benfica, é outro nome falado. Flamengo tem outro nome no radar. Vitor Roque está com 19 anos de idade e pertence ao Barcelona, mas está atuando no Real Betis por empréstimo. O jovem soma 5 gols em 14 jogos pela equipe. Na última janela de transferências, o nome do jovem atacante já havia sido ligado ao Flamengo. Entretanto, naquele momento, o possível interesse acabou não se concretizando. Arthur Cabral, por sua vez, não vem tendo muito prestígio no Benfica, somando apenas 285 minutos em campo na atual temporada. Ainda assim, participou de 12 partidas. Assim como Vitor Roque, o atacante também foi ventilado no Brasil na última janela. Porém, na ocasião, o Cruzeiro surgia como principal interessado em um acordo. No Brasileirão Betano, Arthur Cabral ficou conhecido em virtude das passagens por clubes como Ceará e, claro, Palmeiras. Gabriel Jesus, outro ex-jogador do Verdão, também vem sendo comentado no Flamengo. Rubem Amorim pede ao Manchester United reforço diretamente do Flamengo. Novo técnico instruiu os donos do clube a contratar o jovem para Old Trafford. Rubem Amorim é o novo treinador do Manchester United e já trabalha nos bastidores para reforçar o gigante de Old Trafford, que ocupa apenas a parte de baixo da tabela da Premier League nesta temporada. Atual campeão da Copa Betano do Brasil, o Flamengo é um dos times do Brasil mais visados no mundo todo. E esse grande poder faz com que a torcida carioca teme perder grandes atletas para o futebol europeu. Lohan é a prioridade de Rubem Amorim no Manchester United. O novo comandante deseja ter o jovem à disposição a partir de janeiro e já comunicou os chefes ingleses para tratarem do negócio.
De acordo com o Team Talk, o Flamengo está disposto a vender Lohan por um valor bem abaixo da cláusula de rescisão, avaliada em 50 milhões de euros, o que deixou o United animado. O jovem de 18 anos de idade é classificado pelos ingleses como um dos maiores talentos da atualidade do futebol brasileiro. Troca com Antony? A reportagem ainda cita que, para ter sucesso na contratação de Lohan e satisfazer seu atual treinador, o Manchester United poderia facilitar a saída de Antony para o Flamengo, seja por empréstimo ou em definitivo. Antony está em baixa na Inglaterra e pediu para deixar o Manchester United. O brasileiro, segunda maior contratação da história do clube, tem fortes olhares de grandes clubes do futebol europeu. Lohan é alvo de outros clubes do velho continente, inclusive ingleses. Por isso, apressem Old Trafford para que um acordo seja selado. A expectativa é que, nas próximas semanas, as primeiras conversas sejam iniciadas sob aval de Amorim. Amorim vai assumir o Manchester United em boa fase desde a demissão de Ten Hag. São, desde então, 4 jogos sem perder, 3 vitórias. O United vive um bom momento depois de muito tempo. John Textor decide pagar 140 milhões de reais para assinar com o titular absoluto do Flamengo. Rubro-negro pode perder um dos principais destaques do time. Grande proposta. O Flamengo, para a próxima temporada do futebol brasileiro, pode negociar um dos principais destaques do time. John Textor, dono do Botafogo e de outros clubes, é o grande interessado. Tendo se sagrado campeão da Copa Betano do Brasil no último final de semana, o rubro-negro foca agora na reta final da temporada. O principal objetivo já foi alcançado. Assim, ao mesmo tempo em que busca um substituto para Gabigol, o rubro-negro pode também negociar alguns jogadores. O lateral direito Wesley pode ser um deles. De acordo com a apuração do Bolavik Brasil, John Textor está decidido a pagar uma grande quantia para levar o jogador ao futebol europeu. Clubes como Lyon e Crystal Palace são as principais possibilidades. Ainda de acordo com a publicação, os valores podem chegar à casa dos 23 milhões de euros. Na atual cotação da moeda, a quantia gira na casa dos 140 milhões de reais. Wesley está com 21 anos de idade e, nesta reta final de temporada, vem se consolidando como um dos principais destaques do Flamengo. É titular absoluto no lado direito. Na última janela de transferências, inclusive, o defensor esteve perto de acertar com a Atalanta da Itália. Porém, a transferência acabou não se concretizando e o jogador permaneceu no Brasil. Ao mesmo tempo, outros clubes também demonstram interesse em um acordo. Recentemente, o nome de Wesley, que soma 46 jogos em 2024, também foi ligado ao Milan, da Itália. Daverson dá invertida em torcida do Flamengo após ser provocado, terem me dado uma. Camisa 9 do Galo citou a principal conquista da carreira até hoje. Após o Palmeiras vencer o Flamengo na final da Libertadores de 2021, com gols de Rafael Veiga e Daverson. Todo encontro da nação com o centroavante ex-verdão é recheado de provocações. Daverson até hoje lembra do gol feito e afirma que ficará para sempre marcado na memória, além de ter sido histórico. Mesmo no Atlético Mineiro atualmente, o atacante continua a provocar os flamenguistas com a taça vencida no Alviverde. Quando substituído pelo técnico Gabriel Milito no Maracanã, o jogador apontou para a glória eterna e deu risadas dos fanáticos que tentavam o tirar do eixo. No banco de reservas. Na zona mista depois do empate em 0-0 entre Flamengo x Atlético Mineiro, Daverson abriu o jogo ao ser questionado sobre o clima que fica com parte da torcida rubro-negra. Não sei o motivo desse ódio da torcida do Flamengo comigo. Eu sou muito grato a eles por terem me dado uma taça da Libertadores e por eu ter feito o gol na final em cima deles, disse o jogador. Ficou uma marca história na minha carreira, o gol em Montevidéu. Não entendo por que eles me tratam dessa forma. Falam que sou um jogador ruim, péssimo, mas como pode ser assim e fazer o gol em cima deles? Acrescentou. Daverson é artilheiro. Desde que desembarcou no Galo, Daverson soma 6 gols e 2 assistências em 16 jogos disputados com o uniforme alvinegro. Antes no Cuiabá em 2024 ainda, ele estava com 10 gols e 7 assistências em 22 partidas.